one of the research projects I'm developing. One of the areas I'm researching for several years, probably more than 20 years, is about color and color issues. Por isso, a questão da cor, a importância da cor, tem sido, ao longo, talvez, dos últimos 20 anos, uma das minhas grandes preocupações. Neste momento estou muito relacionado com a importância da inteligência artificial, também de todos os processos que nós podemos utilizar hoje em dia para conhecer melhor a mente humana. I'm also very involved in artificial intelligence. I'm also I want to be more aware of the importance of these technologies to know a little bit more the potentialities of our brain, the human brain. So, now it's working. As you can see, como podem ver, este estudo está, sobretudo, foca-se na percepção e na cognição da cor e na importância que ela tem para nós podermos desenvolver projetos em design, para o design e para desenvolver projetos na nossa área. Alguns destes estudos ainda estão muito insípidos. Muitos dos estudos que têm sido feitos nesta área não são muito científicos, infelizmente. Por isso há vários tipos de apropriações que não seguem os procedimentos científicos, apesar de ser uma área muito pertinente. Vários métodos foram utilizados inicialmente, tais como métodos de survey, através de inquérito, depois observação direta e também revisão da literatura, isto numa primeira fase, em que nós tentámos perceber um pouco qual era a posição das pessoas. So, the first phase, when we use survey methodology using inquiry and direct observation and literature review, was mainly to understand how people act when they see a certain color. And then in a second phase, it's the phase in which we are now, por isso, numa segunda fase, que é aquela em que estamos atualmente, estamos a tentar perceber, com o auxílio da realidade virtual e também de toda a parte dos eletroencefalogramas, with EEG and RV, we are trying to understand we are trying to understand the brain reactions to different color dimensions. Por isso estamos a tentar perceber como é que o cérebro reage às diferentes escalas, às diferentes dimensões cromáticas, especialmente em termos da cognição. E tentar, sobretudo, cruzar resultados, trying to cross results from the very first phase with the second one. A luz e os raios de luz afetam-nos. Nós sabemos que, quer queiramos, quer não, todo o nosso corpo, as estações do ano, o ritmo de noite-dia, tudo isso é extremamente importante para nós, por isso a tal energia, essa luz e esses raios entram no nosso próprio organismo e isso faz com que, por exemplo, nós possamos ter um aumento da pressão sanguínea, da temperatura, das atividades musculares, etc. Nós não só afetam diretamente o nosso corpo, os raios de luz, como afetam toda a nossa parte emocional, a nossa própria disposição e, inclusive, toda a parte que nós temos, as nossas capacidades mentais. Nós somos seres realmente coloridos no sentido de a cor era efetivamente o sexto sentido que o ser humano acabou por perder. So color was the sixth sense that in our evolution the human being just missed the importance of the color, and because we can use color for good or even sometimes for bad, por isso a cor pode ser um elemento positivo ou extremamente negativo. E, sobretudo, para os designers, para os projetistas, que temos que utilizar muitas vezes, nós temos que perceber o papel que essa cor pode ter, a permanência da cor num ambiente
nem que seja um ambiente de um auditório, um ambiente de uma escola, um ambiente de um serviço, um ambiente das casas, pode efetivamente influenciar muito, inclusive, o nosso estado e o nosso espírito. Nós temos uma opção clara pelas nossas cores, por isso há culturas que escolhem uma cor específica. Para alguns nós sabemos que o branco é a cor do luto, não é? Como é, por exemplo, o caso dos indianos. Para nós, aqui ocidentais, a cor do luto é o negro, mas temos precisamente outras cores que associamos. Associamos o azul a determinadas outras dimensões celestes, devido digamos, à percepção que nós temos dele, etc, etc. E por isso não é por acaso que em muitas culturas, digamos, os mantos azuis das imagens têm efetivamente essa dimensão de uma ligação quase, digamos, a outra, digamos, à parte celestial. Depois a importância que tem, digamos, no tratamento da cor que nós damos, quer em termos daquilo que vestimos, quer aos nossos ambientes, às nossas casas, aos espaços do trabalho. Muitas das nossas reações continuam a ser ainda muitas vezes inconscientes. Nós não sabemos como é que determinada reação física, fisiológica ou psicológica, muitas vezes, porque é que temos aquela reação. Sobretudo em termos do uso da cor. Por isso, esta evolução criou efetivamente reações que por vezes nós não conseguimos ainda controlar nem explicar e sabemos que elas são extremamente importantes. Cada vez mais as devemos utilizar e incorporar nos nossos projetos e em toda esta parte do estímulo, em toda esta parte da dimensão emocional. Por isso, se nós conseguirmos compreender as dimensões fisiológicas, psicológicas dos efeitos da cor, nós seremos muito mais capazes para poder selecionar quando nós optamos. E quando eu falo na cor, não falo na cor pintada, eu falo inclusive na cor que é intrínseca ao próprio material. Quando eu opto por uma madeira com uma determinada paleta cromática ou com um determinado acabamento nessa madeira ou qualquer outro material, eu estou a fazer uma opção que pode efetivamente vir a ajudar a construir ou, inclusive, a ser algo que pode destruir o próprio objeto que eu estou a projetar. Por isso, há que ter consciência que nós não estamos... A cor não tem a ver apenas com pintura. Tem a ver com a chamada cor própria, a chamada materialidade da cor, com a cor ligada ao próprio material. Por isso, temos tentado, sobretudo, compreender este fenómeno globalmente e a correlação que tem com os vários estados, digamos, do ser humano. Então, esta pesquisa, este projeto, já chegou a alguns resultados que ainda não, que alguns comprovam até alguma da literatura, mas que vão para além da literatura existente. Muitos destes resultados são totalmente novos, são pioneiros e leva-nos efetivamente a mostrar que esta fase mais prática, mais empírica do projeto está a ser a fase mais rica em termos de outros estudos que existem anteriormente. Nós sabemos que no nosso cérebro, por diferentes investigações recentes, que existem áreas do cérebro que são ativadas e nas quais podemos medir o comportamento humano, sobretudo no que tem a ver com a dimensão cromática. Até ao momento nós sabemos que muitas vezes estes estudos partem sobretudo digamos, da observação, partem dos inquéritos para as pessoas responderem o que é que eles acham acerca desses mesmos usos. Nós, ao fazermos esta quasi-experiência, a quasi-experiência é uma metodologia em que nós, experimental, em que nós tentamos utilizar todos os parâmetros da experiência, tentamos utilizar os parâmetros de controle de um sem número de variáveis. No entanto, há uma variável que nós não conseguimos controlar, que é precisamente o ser humano. E por isso, todos os seres humanos, nós somos diferentes uns dos outros. Razão pela que, se mesmo que eu tenha aqui um ambiente experimental neste espaço, controlando a luz,
controlando a temperatura, contemplando e controlando a variável qualidade de ar e muitas outras, na realidade a reação intrínseca a cada um de nós que estamos nesta sala é diferente. Mesmo que eu diga, são todos do mesmo sexo, ou são todos com a idade X compreendida entre isto e isto, continuamos sempre a ser diferentes. Até os gêmeos são diferentes, quanto mais todos nós. Por isso, é esta diversidade que faz com que nós não conseguimos isolar a dimensão, a variável humana. E como tal, ela não se chama uma experiência, chama-se uma quasi-experiência, quasi-experience, because we are using human beings. Então, neste momento, nós conseguimos entrar no cérebro, conseguimos ver quais são as reações no cérebro às paletas cromáticas. Estamos a utilizar para isso o eletroencefalograma e a realidade virtual. Por isso é que nós temos que usar um capacete e temos que usar óculos para a imersão. Todo este processo de podermos registar as ondas do cérebro das diferentes pessoas só se faz através de elétrodos que são colocados diretamente ao nosso crânio, que estão ligados ao crânio. Só que muitos destes capacetes, hoje em dia, como iremos ver, são mais leves e permitem já podermos ativar os diferentes elétrodos em áreas que nos interessam. Nós, com o EEG, que é precisamente o eletroencefalograma, podemos, no fundo, desbloquear toda esta parte imersiva da realidade virtual, capturando, ou seja, tentando registar todas as ondas cerebrais dos seres humanos com quem estamos a trabalhar e, por outro lado, também haver uma translação, uma tradução de todos os movimentos, de todos os sinais de movimento dos diferentes participantes. Todos esses impulsos são extremamente importantes. Eu peço desculpa, há aqui uma desformatação que foi, de certeza, quando passaram para este computador, visto que eu estou com o PowerPoint e devia ter feito em PDF, e então há aqui umas desformatações, peço desculpa. Por isso, nós temos, como digo, esta parte é extremamente importante. Até agora trabalhamos com um grupo de 43 voluntários com idades compreendidas entre os 23 e os 41 anos e com outro grupo de 52 voluntários com idade compreendida entre 45 e 67 anos. Por isso, se forem ver, já estamos aqui com cerca de 95 voluntários a trabalhar neste projeto. O EIMAD, que é o capacete que foi usado, tem essa dimensão, permite-nos, efetivamente, juntá-lo à realidade virtual e à imersão, para a cor. Os capacetes são muito mais leves, são muito mais confortáveis para as pessoas os poderem usar e conseguimos ter imagens muito mais precisas, muito mais claras do que tínhamos anteriormente. Os capacetes, é uma imagem do tipo de capacete que nós usamos, em que nós temos os vários sensores ligados ao cérebro. Aqui é mesmo já um capacete com, digamos, os óculos para a imersão, na realidade imersiva, e juntamente com o capacete que mede todas as ondas do encefalograma, do eletroencefalograma e com a imersão do capacete, nós já conseguimos chegar, efetivamente, a algumas conclusões muito interessantes. Todos os voluntários tiveram que ter a chamada visão normal, ou seja, não podiam ter uma visão com problemas, não podiam ter uma visão envelhecida, ou pelo menos não poderiam ter cataratas, não podiam ter glaucomas, ou seja, não poderiam ter esse tipo de doenças. Alguns membros do segundo grupo, que é o grupo mais envelhecido, evidenciaram a existência, efetivamente, de visão envelhecida, mas, de qualquer maneira, eles conseguem, apesar de tudo, mostrar que distinguem claramente as cores que foram usadas. Nós usamos sempre, quer para, digamos, a parte analógica, quer para o suporte digital, utilizamos sempre o mesmo referencial Pantone, do sistema Pantone, para que, efetivamente, não houvesse desvios. Também é muito interessante porque conseguimos, durante esta parte experimental, perceber que 11% do primeiro grupo dos participantes eram daltónicos
Eles próprios, alguns deles, não tinham consciência da daltonia e foi através do estudo que nós verificámos que eles eram daltónicos. Por isso, viam diferentes cores e, por isso, ativavam diferentes localizações no cérebro e do striado do córtex estriado, eram ativadas com cores diferentes. E aí, apercebemos por aí que eles eram daltónicos e depois verificámos, efetivamente, que eles sofriam dessa daltonia. No segundo grupo, apenas 4% eram daltónicos. Os resultados, 87% dos voluntários conseguiram ativar a mesma área do cérebro quando viam uma cor específica, o que são resultados já muito pertinentes, muito altos, pensando que, de qualquer maneira, o equipamento ainda é um pouco falível, apesar de ser já muito evoluído, ainda é um pouco falível. Quando nós temos percentagens com 87%, é extremamente importante, por isso já é uma informação muito significante que pode contribuir para um conhecimento a nível da percepção e da cognição cromática dos seres humanos. Os principais objetivos, efetivamente, é nós conseguirmos adquirir a informação pertinente para que possa ajudar, sobretudo como ferramenta, a quem projeta, sejam arquitetos, sejam interioristas, sejam designers, poderem compreender mais, designers de moda, compreenderem mais a importância da cor e a importância que essa mesma cor tem na cognição e nos sistemas cognitivos humanos. Muito obrigado.